você que está acompanhando a gente, a nossa reflexão do dia, o nosso bate-papo de hoje. Se você está assistindo no YouTube, fica tranquilo, foi gravado há um tempo atrás, hoje dia 30/7 de 2026, a gente faz esse bate-papo. E se você está ao vivo aqui no TikTok, também seja bem-vindo, você pode opinar, você pode bater um papo com a gente. E as pessoas que estão chegando aí participam todos os dias com a gente. Eu já vou dar um oi lá no grupo. Para que venham aqui para a live, para o nosso bate-papo, que hoje está muito legal. O que eu aprontei para vocês está muito, muito, muito bom. Henrique, Patrícia, Felipe, o pessoal entrando, eu não consigo acompanhar. No começo é muita gente, depois vai estabilizando aí. Mas estamos junto. Tamo junto. E olha que legal aqui, ó. Já sente cheiro. Cafezinho da manhã. Café bom demais. O rapaz vende o cafezinho moído na hora. Tive sorte aí de conseguir encontrar esse amigo aqui que moe o café é maravilhoso. Mas vamos para a nossa reflexão. Antes de começar, eu fiz um vídeo, depois acompanha aqui ou na outra rede, um vídeo sobre uma jogadora de basquete, Sophie Cunningham. Tá muito legal, apesar das pessoas não entenderem. É interessante e vai entrar muito no nosso bate-papo aqui. O que eu falei, eu peguei um assunto hypado e o que eu falei não tem a ver com a discussão que me trouxeram. Bom dia, Tânia. Bom dia quem tá entrando. Bom dia. Pega o café. É interessante que, obrigado quem enviou esse presente. Brigadão, Deus abençoe aí. Começando a nossa quinta-feira. Mas é interessante que o vídeo que eu postei e o que as pessoas me responderam, não sei se foi aqui ou na outra rede e tal, as pessoas não ouviram. Eu estava falando de opinião, peguei um tema hypado, que nem eu vou trazer provavelmente hoje ou amanhã, mas é legal que as pessoas não ouvem. Elas pegam a ideia porque tinha foto, porque tinha alguma coisa. Mas vamos que vamos, bora pra cima. Hoje nosso tema tá incrível. Hoje eu quero trazer um conteúdo, a mente renovada. Muito bom. A leitura de hoje é Romanos 12:2, que fala: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Foi um dos textos que mais me causou efeito, lá no manual. Ele é um texto que eu acho que a maioria não entende. Você acredita? E é um texto que mais me causa efeito. Mais me causa efeito. Mas por que mais me causa efeito, né? Porque quando fala assim, ó, não se moldem ao padrão desse mundo, ele fala assim, não vivam com um sistema... Bom dia, Dan! Chega junto! Não vivam com um sistema decaído. Transformem-se através da mente. É muito interessante, é muito louco a gente pensar nisso. Quando a gente começa a pegar o padrão e mudar, isso já entra um pouquinho de programação neurolinguística, a gente começa a ver que existe um padrão para dar errado. E a gente tem que sair desse padrão. E a gente vai sair do mundo, vai viver... Não, é só entender que não é para jogar esse jogo. Na verdade, lá na Bíblia está escrito assim, ó,
Não joga esse jogo. Vai dar ruim pra você. Se Paulo tivesse aqui, ele ia falar isso. Não joga esse jogo, mano. Você vai se lascar. Pensa, transforma aqui, ó, essa caixa e muda o game. Eu acredito que ele falaria isso. A ideia de hoje, toda mudança duradoura começa pela forma como enxergamos a realidade. Bom dia, Maria! Ontem não teve nossa live. Ontem acordei 4h10, fui para o aeroporto lá buscar meu filho, também fiz um videozinho, postei. Deu tudo certo. Muito bom. Eu falei lá no grupo, o pessoal falou um pouquinho lá, mas show de bola. Eu até gostei, eu falei, eu vou fazer a nossa live 5 horas da manhã. Só os brabo. Ó, que pode acontecer. Há sinais. Mas por enquanto, vamos aqui. Eu sei que o pessoal arrepiou aí quando eu falei isso, mas bora que vamos. A ideia de hoje, toda mudança duradoura começa pela forma que enxergamos a realidade. Graças a Deus, Maria, deu tudo certo. O que me chamou a atenção? Paulo poderia ter dito, transformem o comportamento. Mas ele começa pela mente. Isso me faz pensar que Deus Isso me faz pensar que Deus não está interessado em apenas mudar o que fazemos. Ele está interessado em mudar a forma que pensamos. Olha que interessante. O cuidado é transformar a mente. Quando a nossa mente está transformada, todas as coisas, todo o nosso olhar se volta para o objetivo. Por isso que muitas vezes a academia não dá certo, guardar o dinheiro não dá certo, é muito comportamental. Mas quando muda aqui, não tem jeito de voltar. Bom dia, Hetsik. Eu acho que é isso aí, Hetsik. Mas fala seu nome. Deve ser Renata, tá com cara de Renata. Mas vamos que vamos. O que chamou a atenção é, Paulo poderia ter dito, olha aqui, ó, transforme o comportamento. Mas ele começa pela mente. Porque não é o comportamento que tem que ser mudado. Apesar do que quando a gente gera um hábito, começa a fazer, depois entra na mente. Bom dia, Márcia. E aí vai que vai. Então, a mente tem que ser transformada. Por isso que o que você tentou fazer, se não teve uma transformação aqui, ele fica raso. Objetivos, tudo. Perfeito. A mente transformada, ela vira um colosso. Um colosso. Todas as coisas feitas na história da humanidade, o cara quis muito aqui dentro. Ele estava transformado para aquilo. É muito legal isso. E Deus quer uma transformação da gente através daqui. Porque assim nós vamos viver de acordo com os nossos princípios. Ou com os princípios que ele colocou como propósito para a gente. Ele é um pai, né? É muito interessante isso. É muito legal. Então, quando a gente começa a entender isso, e quando a transformação começa dentro da nossa mente, isso faz todas as coisas antes fazer sentido para ter uma ação. É doido, né? É muito bom. E aí, olha só, fiquei pensando,
Será que a nossa vida é construída pelos acontecimentos ou pela interpretação que fazemos deles? Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação. Presta atenção nisso. Duas pessoas podem viver a mesma situação disso. Uma amadurece, outra se revolta. O que mudou? Essa é uma forma de pensar. O que você acha que mudou? Eu vou até tomar um gole para gerar esse efeito em vocês. E em mim também, tá? Eu falo vocês, mas eu também. Será que a nossa vida é construída pelos acontecimentos ou pela interpretação? Quando a gente muda aqui, ó, muda o jogo. Todas as coisas acontecem na nossa vida, são pelas nossas crenças, pelas nossas escolhas, do jeito que nossa mente enxerga o mundo. Do jeito que a gente enxerga o mundo, que a gente acredita que é a formatação do mundo. Quando eu ouço algumas pessoas falar de física quântica e como olha o mundo, você não vai mudar a parede. Muita gente fala umas groselhas muito grandes. Por isso que cara que estuda física mesmo, físico, quando fala que esses caras de física quântica, conflita. Porque o nome não é física quântica. É sobre o pensamento. É sobre o pensamento, porque a parede vai estar aqui. O objetivo da parede que muda. Alguns vão pensar que a parede é para atrapalhar, outras vão pensar que a parede é para proteger. Aí muda o objetivo da parede. E não é que se vai ter parede ou não, vai ter parede. Isso é que esses caras falam groselha de física quântica. Que não tem a ver com a física, porque a parede vai estar aqui. É como a gente representa a parede. Algo que é concreto, algo que está aqui. Por isso que uma mente renovada faz a diferença. Isso é forte, né? Então, quando você vê um vídeo, o cara falando de física quântica, você muda. É o pensamento. É a representação do que a gente vê. E isso molda os nossos comportamentos. E isso vai fazer toda a diferença para o resultado. Tá aí. Isso, essas coisas que vira místico, vira o caramba todo. Mas é aqui. Quando você colocar isso na sua vida, o jogo muda. O jogo muda. Tem uma passagem na Bíblia que fala perfeitamente sobre isso. Que é o olhar. Moisés manda uma tropa para olhar, eu acho que é Canaã. Se eu estiver falando alguma groselha aqui, depois buscam lá. E aí vai Josué, vai acho que Caleb e mais uma gangue. E aí os caras vão lá, espreitam, voltam. 10 caras falam assim, meus, o negócio é ruim, é ruim, é ruim. O olhar deles, a mente deles enxergaram coisas ruins. Caleb e Josué falou, não, lá é incrível. O negócio lá é doido. Nós temos que ir lá, cara. É muito bom. Não é o mesmo lugar?
Eles viram as mesmas coisas. Isso está na Bíblia. Só que esses dois camaradas tinham uma outra formatação mental. E os caras viram uma oportunidade. Agora, os outros 10 falou, não vamos entrar lá, que o bicho vai pegar, vai dar ruim, foge. Olha a formatação. E é isso. É isso que é o olhar. É isso que é a transformação. E esses caras falam de física quântica, quando fala que você vai mudar a sua realidade, muita gente acha que o papel aqui, a xícara, vai virar um copo. Groselha. É o que essa xícara representa para mim. Ai, vai doer meu braço, eu tenho que segurar a xícara. Ou, nossa, vai trazer um café maravilhoso. Isso muda a realidade. Isso muda o que eu sinto. Pegaram a visão aí? Muito bom, né, Márcia? Isso, quando você vê, Márcia, física quântica, é isso. Não é transformação, não é Matrix, não é gororoba. É só aqui dentro. A nossa interpretação. É a nossa mente mudada. E é isso que Paulo fala em Romanos. Romanos 12:2. Ó, tá lá na Bíblia, 2000 anos. É isso. Agora observe isso. A mente funciona como uma lente. Ela não cria realidade. Acabei de falar, olha dando spoiler. Ela não cria realidade. Ela define a forma como enxergamos a realidade. Se a lente está distorcida, tudo começa a parecer distorcido. Então, eu e você, olhando para a mesma praia, pode ver coisas diferentes. Os objetos, a situação é a mesma. Perfeito, Maria. É a nossa lente. A nossa vida é a nossa lente. Tem um autor que chama Viktor Frankl. Já falei dele. Ele foi preso pelo nazismo, ele viveu lá em Auschwitz. E ele viu, olha como que é, uma oportunidade de fortalecer ele. Mandela também na prisão. Então é isso que Paulo fala. Como a gente enxerga o mundo. E Jesus Cristo veio para transformar essa visão que tudo no mundo mostra que vai dar errado. É legal quando você estuda uma cosmovisão da Bíblia. A gente viveu por causa da esperança que Deus colocou dentro da gente para a gente suprir as necessidades e enfrentar os objetivos. É muito louco isso. É muito louco. Eu tenho um livro lá que arregaça. Fala perfeitamente isso. Isso explica por que uma crítica, olha aí, ó, que aí é uma coisa de fora, as palavras. Uma crítica destrói uma pessoa e faz outra crescer. Por que alguns enxergam problema em tudo e outros oportunidade? Falei de Josué e Caleb. Por que duas pessoas recebem o mesmo não e seguem caminhos completamente diferentes? Talvez o acontecimento nunca tenha sido o maior problema. Obrigado, Luan. Talvez o acontecimento nunca tenha sido o maior problema. Talvez o problema seja o significado que damos ao acontecimento. Olha que interessante. Ô Luan, eu tenho uma agência de marketing, cara. Aqui eu falo coisas do coração, coisas para alimentar pessoas, mas profissão. E aqui eu tenho pessoas contratadas que fazem site. Mas vamos conversar, meu irmão.
Isso, Maria. O problema é como encaro, é nossa interpretação. Sempre foi isso. Sempre está escrito sobre isso. Então, física quântica, tudo isso aí é tudo falando de interpretação. Bom dia, Luana. Tem gente que fala, eu acredito em física quântica. Por isso que físico, eu tenho um cara que eu sigo, eu não lembro o nome dele, ele quer bater nos caras de física quântica. Porque tá certo ele, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é que usou esse nome e ficou um rótulo bonito. E eles usam uma coisa, é pensamento, é mente, é isso, é isso. Bom dia, quem tá chegando. Vamos lá. Talvez seja exatamente por isso Jesus nunca começou transformando circunstâncias. Ele começou transformando pessoas. Paulo também não diz, mude sua vida. Ele diz, renove a mente. Porque quando a mente muda, a maneira de viver muda junto. Pegaram a visão? É a mente que comanda. Deus quer trabalhar aqui dentro porque Ele sabe, como um pai que entende das coisas, Ele quer mudar aqui, ó. Quando Ele muda a nossa mente, quando Ele muda comportamento, muda resultado, muda tudo. Muda o jogo. Suas ansiedades, todas as coisas, é a formatação da sua mentalidade. É muito louco isso. E aí, olha aqui, ó. A gente pode usar também como tarefa, tá? Hoje eu fiquei pensando, existe alguma forma de pensar que eu repito há anos que já nem percebo? Então, será que algumas das minhas prisões estão na realidade ou na maneira que eu aprendi a enxergar a realidade? Isso é física quântica aí, nos moldes da galera. Quando muda a realidade, é o modo que eu enxergo a realidade, enxergo a forma que eu vou agir na realidade. É que nem eu falei, a parede está na minha frente aqui. A parede está aqui. Ela é um obstáculo ou uma proteção? Quando eu entendo cada um dela, qual que eu escolher, a minha realidade vai ser diferente. E olha que Paulo está falando sobre isso em Romanos 12:2. Física quântica. Nos moldes do mundo. Eu não gosto de usar esse nome, mas eu vou trazer aqui que fica mais fácil de assimilar. É perfeito, Maria. Onde estão as minhas prisões? Imagina, Nelson Mandela preso num quadrado 2x2. E ele falou que a mente dele não estava presa. 2x2, eu não sei nem se ele conseguia deitar direito. 40 anos, se eu não me engano. Brabo, né? E por que ele conseguiu? Só por isso. Por que a humanidade sobreviveu? Porque Deus deu esse formato para nós. Entendeu? Não consegue prender aqui. Ou consegue. Muita gente está livre, mas presa aqui. Tem gente que vive numa cadeia na liberdade. Numa prisão na liberdade.
Vamos ali, não posso, aí que cria-se as cadeias. Perceba também algumas pessoas que você conversa, você vai começar a identificar esses pontos. É muito interessante. Essa parte da Bíblia é muito interessante. Por isso que eu falo que é um manual. Olha o que a gente falou hoje, nós falamos da Bíblia. Nós falamos de ensinamentos bíblicos. Tem gente que vai falar... Eu não entendi a sua colocação. Normalmente o problema é o formato da mente. Se foi isso, o que a gente acredita, como que a gente... Por isso que Jesus veio na época. Porque as pessoas elas estavam numa outra prisão, achando que a liberdade, saindo de um sistema, eles iam para outro. Isso foi lá no tempo do faraó, foi indo. Ele veio para libertar a gente aqui. Ah, mas aí é isso que nós estamos falando hoje. É aqui, ó. Normal. É a formatação da pessoa. Isso você não vai mudar ou vai. Dá um bom dia. Eu meto um bom dia com um sorrisão para assustar a pessoa. A minha luz é mais forte porque eu estou conectado com Deus. Ele é minha força. É mais forte do que as outras pessoas, cara feia. Eu meto louco. Sorriso, chego cantando. Eu não entro nesse padrão. Eu não entro. Mas isso aqui é treino mental. É isso que nós estamos falando hoje. Como que eu enxergo? Isso aí é uma parede. Isso é um obstáculo. Como que você enxerga isso? Isso te fortalece ou... E esse é o molde. É o molde. Você deixa... É o molde. É o que nós estamos falando perfeitamente hoje. E aí eu vejo depois mais coisas ruins, aí eu vou me alimentando de informações, e aí eu entro nesse ciclo. É o que Jesus falou. É treinamento. Perfeito, Maria. Por quase... Eu acredito que por quase 20 centavos, não sei, mas deve ser isso. Não compreendi. Mas é isso. É isso. O molde do mundo, esse sistema, pode ser no trabalho, depois você vai sair do trabalho dependendo. É isso aí, Maria. E a transformação é um molde, é um molde. Qual molde que eu quero para mim? Qual molde que eu quero para mim? Em que eu acredito? É isso. Oh, empreendedor brasileiro, eu não tô nesse jogo não. Eu sou empreendedor brasileiro, eu tenho empresa. Isso aí, ó. Nós estamos falando perfeitamente disso. Nós estamos falando perfeitamente disso. Olha o molde que você está acreditando no mundo. Olha o molde. Esse é o molde. Se liberta disso. Isso aí eu tenho até medo de entrar, mas perfeitamente o que a gente falou hoje.
Renovação através da mente. Mas legal você falar isso. É o exemplo incrível do que a gente está falando. Imagina Nelson Mandela. O mundo é maior do que a gente acha. Nosso olhar... Por isso aqui eu podia ficar horas e horas. Felizmente eu vou ter que finalizar já, mas... Olha como é interessante. Olha o molde. A renovação através da mente. Pensa nisso. Pensa nisso que devagarzinho você vai começar a olhar coisas diferentes, as suas interpretações vão ser diferentes. O obstáculo pode ser um trampolim. O obstáculo pode ser um trampolim. Por isso que, Maria, por isso que fala que a gente renasce. Quando o judeu, ele cria muitos, como que eu posso falar, rituais, né? E quando a gente acredita em Jesus, quando a gente acredita de verdade, por isso que é um renascimento. Porque você é uma outra pessoa. Quando a gente muda aqui, quando a gente vira a chave, parece um nascimento mesmo. A interpretação é essa mesmo. Por isso existe batismo, por isso que existem esses pontos, porque parece que acordou. Boa, Kate. Acordou. O negócio é transformador. Parece que estava dentro de um casulo, uma borboleta. É muito louco isso, quando a gente aprofunda. A ideia é essa mesmo. Só que, vamos pensar sobre, existe alguma forma de pensar que eu repito há tantos anos que já nem percebo mais. Será que algumas das minhas prisões são realidades ou a maneira como eu aprendi a enxergar a realidade? É bom isso, né? Bom dia, Baruch Hashem. Bom dia, Luciana. Presta atenção nisso. E olha, a realidade influencia a sua vida, mas a interpretação da realidade é que define a direção dela. É o que você acredita. É aqui, ó. Pensa nisso. Pensa nisso. É por isso que a gente faz a declaração, por isso que a gente tenta mudar a visão do mundo. E quando a gente começa a ler o manual e entender, que eu falo para vocês, eu quero trazer cada dia mais a interpretação da Bíblia. A transformação que ela pode gerar na gente. É muito bom pensar nisso. Manual é as escrituras. Porque eu leio como manual, Luciana. Eu leio como manual. Hoje nós falamos de física quântica só com um versículo em Romanos. E eu falo física quântica nos moldes do mundo, porque também está escrito errado quando fala física quântica. Porque se você pegar um físico e falar com um físico, ele fala que não existe nada disso. Eu gosto de aprofundar no assunto, eu não gosto de ficar raso. Mas a física quântica, quando eles falam, essas pessoas falam, é interpretação. É como a gente interpreta. E se eu falar interpretação, parece raso.
E aí as pessoas falam, não hypa. Física quântica, mudar, meio Matrix, meio filme Matrix, isso gera mais atenção. E eles conseguem vender mais. Mas estava na Bíblia. Sem floreio. Porque é isso, é transformação. Quando transforma aqui, o jogo muda. Muda o jogo. Certo? Tamo junto? Bora pra cima? Quinta-feira maravilhosa. Por causa da nossa interpretação, Luciana. A gente acredita nos nossos moldes, aí não consegue a compreensão, porque já está formatado de uma forma. Por isso, quando a pessoa se converte de verdade, e eu não estou falando de religião, hein? Exemplo a Cristo, tem uma transformação mental. Ela começa a enxergar de forma diferente. Ótimo dia, Márcia. Da aceitação, na verdade. Da aceitação. Quando a gente aceita para transformar, boa, Lucas! Quando a gente aceita para ter uma transformação, a nossa visão começa a enxergar coisas diferentes. Eu expliquei, a parede. Ela pode ser um trampolim, uma proteção ou um obstáculo. É a mesma parede. Cada um vai ver diferente. Isso, Moisés, quando mandou Caleb e Josué, foi a mesma coisa. E mais os 10 lá. Os caras viram tudo perigo. Os 2 falaram, putz, olha a oportunidade, o negócio é muito louco. Entendeu? Na verdade, dependendo da nossa crença, é a interpretação. E quando não aprofunda também, né? Pega um versículo raso e fala, é isso aqui que eu acho. Você não acha nada. O papo reto é esse. Não acha nada. Por isso que interpreta aí, os caras pegam e falam um monte de groselha. Tem um monte de pastor aí falando um monte de groselha. Por isso. Porque pega o trecho, não tem contexto, não mostra a realidade e verdade, não mostra a situação e fala, isso aqui fica da hora aqui, né? Groselha. Hoje nós pegamos aqui e trouxemos o contexto. Quando Paulo fala para transformar, Jesus, quando veio, ele veio para mudar a liberdade aqui, ó. E os caras queriam guerra, achavam que Roma estava aprendendo, porque os caras iam sair de Roma, se Jesus só tirasse, eles iam ser prisioneiros em outro lugar. Não é sobre território, não é sobre geografia. Por isso que eu falo, macrovisão, cosmovisão, entende a geopolítica. Porque não é que anulam a lei. Aqui o pessoal faz a interpretação. É molde diferente de situação. Matar ainda continua sendo ruim. Adulterar ainda continua sendo ruim. Só que a alma tem que ser mudada. Show de bola, Maria. A alma tem que ser mudada. A interpretação tem que ser mudada. Porque não é eu ticar e fazer coisas da boca para fora e o desejo ser... Depende da interpretação, porque é nossa interpretação e a gente quer pegar a Bíblia e moldar na gente. Aí vira interpretação. Agora, quando eu entendo o macro, é diferente. Ali está explícito, é a gente que muda. A gente que vai pegando, querendo, fazendo fórmulas. E estraga.
Tá simples, tá muito simples lá. É que a gente fica inventando moda e arregaça. Por isso que eu gosto de ver quais são as interpretações das palavras. Com certeza. Com certeza. Para a gente ter uma referência de viver. Por isso que é o olhar. Por isso foi o... E não é porque é sobre nós. E sim um molde para nós olharmos. Orar e vigiar também não é o ficar de joelho, Maria. Ficar no canto, falar, nossa, como que ora bem, né? É a gente ficar com o radar ligado. Por isso que eu falo radar ligado. Agora vocês estão pegando, né? Fica atento, interpretar as coisas. Isso aí é por isso que orar e vigiar. Porque é difícil mesmo, Luciana. Por isso que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar focado, alinhado. Olhando a rota. A verdade é olhando e analisando a rota. Aí você precisa fazer mudança, sim ou não. É muito louco, né? E a gente bagunça o trem. A palavra certa é essa. A gente bagunça, porque o negócio tá simples ali. Turma, vamos finalizar. Amanhã tem mais. Ultrapassamos nosso horário bastante, mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito desse bate-papo, desse alimentar a mente. Hoje falamos muito em transformação através da mente. Entendeu? É isso. Trem bom demais, camaria. É isso, Luciana. Mas é isso. É muito top. Bom dia a todos. E faz o decreto. Muda a interpretação. O decreto é treinar, não é para fora. O pessoal fala, prazer, ótimo dia. Quando eu falo de decreto, é pra gente que eu tô fazendo. O decreto que hoje vai ser um dia incrível, tal, é treinamento da mente. Eu não tô colocando mágica no mundo. É tudo interpretação, mas vamos decretar que hoje vai ser um dia incrível. E a gente decreta para nós. Por isso que palavra tem poder, porque ela vai formatando a nossa mente. Ela não tem poder de Harry Potter. É incrível, né, Luciana? É muito bom. Boa, Maria. Por isso que eu falo que é o dom da criatividade que ele deu para nós, de pensar e criar. Criatividade vem de criação. Olha como é forte. E a gente tem essa máquina que ele, foi o maior presente que ele deu para nós. Para a gente usar da forma correta. Certo? Turma, muito bom falar com vocês. Vocês são incríveis. Muito legal esse bate-papo, esse show de bola. Que Deus abençoe vocês. Excelente dia. E amanhã, 7 horas, hein? Espero vocês. Entendeu? Muito, muito, Luciana. Aí ele deu a máquina e falou, ó, dirija como quiser. E aí a gente dirige a máquina. Turma, beijão, valeu. Bora para essa quinta-feira incrível. E tamo junto.